Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há um espaço de tempo que eu dou para o meu parceiro se retirar para que haja clareza. A retirada dele limpa sua consciência dos filtros que impediriam as coisas de serem ditas. E a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar a você sobre o que você acredita. Você acredita nisso? É uma venda difícil, como diz meu parceiro, falar sobre coisas invisíveis, ou que não foram ensinadas a você, ou que parecem muito improváveis, tão estranhas. Parece trair a lógica dos seres humanos. E, no entanto, às vezes a verdade é assim, porque a energia do que foi ensinado a vocês é tão baixa. A história que vocês experimentaram e aceitaram e compraram está simplesmente preenchida de más informações. Foi deturpada de tantas formas por uma consciência baixa e uma humanidade que trabalha em uma eficiência baixa, e isso está mudando. Então, todas essas energias, todas essas coisas agora, eu pergunto a vocês, vocês acreditam? Você pode ir tão longe quanto celebrar as mudanças que está experimentando na energia do que você tem. Para muitos é difícil ter alegria e celebração quando você está preocupado com o futuro e vocês ouvem tantas versões sobre o futuro. Se eu pudesse dizer uma coisa nesta noite, que seria a sabedoria do Espírito, seria: pare de ouvir a qualquer um, a não ser você mesmo, quando se trata do que o amanhã trará, pois você já passou por aquilo que seria a turbulência e a profecia que não aconteceu. E nós continuamos a dizer: ser humano, quantas provas você necessita antes de acreditar? No entanto, essa sempre foi a forma. Eu lembro você dos israelitas no deserto caminhando por 40 anos. Aquilo não foi exagero. Você pode imaginar fazer parte daquela comitiva que caminhou no deserto de forma circular por 40 anos, seguindo o profeta que tinha conduzido eles a partir da escravidão. Alguns deles chegam à conclusão de que até mesmo a escravidão seria melhor do que caminhar no deserto por 40 anos. Onde estamos indo? O que estamos fazendo? Quando nós chegaremos a algum lugar? Estamos caminhando em círculos. E Deus responde a isso, alimentando-os a cada dia, sem falha, durante a vida inteira, dia após dia após dia. Eles não precisavam plantar nada, o alimento caía do céu, e no entanto, eles ainda duvidavam. Nós dizemos a você quanta prova você precisa de que você será alimentado a cada dia. Meus queridos, vocês se posicionam às vésperas de coisas que vocês não esperavam e nunca experimentaram antes em sua história. A ponte da terra prometida é aquilo que é a consciência humana que vocês nunca viram. Como dizer a você que você está evoluindo quando você não tem nenhum modelo para comparar? Como eu posso dizer sobre algo que você nunca experimentou antes? E nós dizemos, é para lá que você está indo. E portanto, se você se sentar e duvidar disso com todo o seu coração, não haverá nenhum julgamento. Na verdade, seria até lógico que você duvide de tudo isso. E todo o motivo pelo qual estou apresentando esse tema em particular é porque, para onde estou indo a seguir, você não acreditará. Você dirá que é muito esotérico, muito inacreditável, impressionantemente fantasioso. Quando eu começar a falar a você novamente, não necessariamente rever, porque há uma nova informação sobre coisas que você não pode ver e que ninguém nunca disse a vocês. São apenas especulações, mas é algo belo, além da crença. Você não pode ouvir essa canalização e ter um pé na velha energia. Você não pode ouvir essa canalização que virá e só pesá-la contra aquilo que seus pais te disseram.
Você não pode ouvir essa canalização se está vindo e compará-la com nada. Ninguém jamais disse isso a vocês. Estamos começando a abrir a porta para uma informação marcante que torna vocês tão grandes. E, no entanto, ao mesmo tempo, você percebe o que está acontecendo. E nós começaremos desta forma. O universo é velho. A galáxia tem a mesma idade. E nós já dissemos isso antes. Por 4 bilhões de anos, essa galáxia finalizou-se. Em alguns lugares, os sistemas solares ao redor das estrelas foram completados. E enquanto essa Terra ainda está sendo formada, havia vida em outros lugares. Nós dissemos isso antes para dar a vocês a informação e também a realidade de que você pode ver nas estrelas, com seus instrumentos, sobre o quão antigas elas são. A galáxia estava viva e trabalhando e funcionando com um sistema de benevolência, enquanto a Terra estava se transformando, enquanto os vulcões estavam entrando em erupção. Isto foi proposital. Vocês não são tão antigos assim. Nós já dissemos isso antes. Os geólogos receberam dicas antes. Queremos que vocês rearranjem alguns pensamentos e deem uma olhada em algumas coisas deste planeta. A majestosidade de certas montanhas que surgiram e apontaram para o céu, e vocês dizem, isso demorou 1 milhão de anos para acontecer. E vocês olham para outras coisas e dizem, isso demorou 10 mil anos para esse rio cortar esse caminho específico. Vocês olham para algo mais. Deixe-me dar-lhes algo mais. Eu vou dar a vocês 100 anos ou menos. Eu direi, algumas das montanhas mais jovens que vocês veem no norte do Canadá foram empurradas para cima e vocês poderiam vê-las crescendo. Vocês podem imaginar quão violenta era essa terra em determinado tempo? Você precisa rearranjar o seu pensar sobre o quão violento o planeta era quando estava se resfriando e quando se tornou ativo várias e várias vezes, terminando, eliminando a vida várias vezes, por um desenho, por um projeto. Enquanto havia vida se desenvolvendo na galáxia, assim como a de vocês, com cidades, civilizações, DNA, eles tinham nomes e eles conheciam Deus. Eu dou a você informação novamente porque eu quero falar sobre as cápsulas do tempo. Eu quero falar sobre algo que nunca falamos antes, chamado padrão. Eu quero que vocês compreendam quão amado vocês são. Que tudo isso foi desenhado para vocês, e foi desenhado para vocês, e foi desenhado para essa época. Não foi desenhado para a velha energia, quando vocês estavam trabalhando. Foi desenhado para o dia quando vocês cresceriam, que é hoje. Meus queridos, quando os pleiadianos se mostraram, eles tinham passado por milhares de anos de evolução. Depois que eles tinham passado o seu próprio marcador da sua própria forma em seu próprio planeta. Nós dissemos que eles tinham resolvido o que vocês chamam de superpopulação planetária, quando eles começaram a viver mais tempo. Eles tiveram sabedoria e ciência, e a ciência não eram máquinas, não eram equipamentos. A ciência veio com a física da consciência para serem capazes de fazer o que eles precisavam, literalmente, a partir da consciência de suas mentes, para serem capazes de formatar aquilo que vocês chamam a realidade da viagem. Havia 3 planetas pleiadianos, na época que vocês foram semeados, ao redor do mesmo conjunto de sóis, e antes deles, eles tiveram seus pais que os semearam, que também passaram por coisas similares, e antes deles, eles também tiveram seus pais que os semearam, passaram pelas mesmas coisas. Milhões de anos de humanidade em seus planetas conhecendo Deus. Antes dos seres humanos surgirem, há uma linhagem nessa galáxia que é marcante. A galáxia é velha e vocês não. E, no entanto, nós dizemos isso com todo respeito, querido ser humano.
você precisa ter vindo de algum lugar. O que você trouxe para este planeta foi um acástico das estrelas, estelar, porque vocês participaram tanto desta vida no tempo que vocês retornaram. Isto está em seu DNA também, mas não será revelado por muito tempo, por muito tempo. Isso é porque vocês precisam trabalhar em quem vocês são e quem vocês têm sido aqui primeiro. Eu farei uma afirmação e não quero que vocês capturem isso erradamente. Vocês, seres humanos, representam a consciência espiritual mais baixa na galáxia. Vocês são os novos garotos no quarteirão. E vocês estão apenas crescendo. E todo ao seu redor nessa galáxia há formas de vida, com consciência mais elevada. Tão elevada, que eles são capazes de vir aqui sem naves e semear vocês, e não precisam retornar. A consciência pode chegar até um ponto onde isso é possível. E o que eu quero pedir a você é para que vocês parem de dividir a consciência humana e o ser corporal com Deus. Você pensa que você está aqui e Deus está em outro lugar. E vocês nunca se reúnem. Isso está errado. A premissa real é que Deus está em vocês. E quanto mais elevada a consciência, mais vocês se fundem em Deus. Os mestres do planeta eram tão profundos, vocês não podiam dizer se eles eram deuses ou não. Isso é uma consciência elevada, e isso é possível. Quando um anjo vem visitar vocês, vocês não têm nenhuma ideia se o anjo vem da grande fonte central ou se é um ser pleiadiano. Isso é porque vocês não podem notar a diferença. É simplesmente física. E eu quero fazer uma afirmação. Os pleiadianos não são deuses. Eles representam a grande fonte central em sua tarefa que eles realizam para vocês e com um livre-arbítrio. Se vocês sobrevivessem o que está vindo, a tarefa estará sobre vocês um dia para fazer o mesmo, para alguém mais. Isso é um sistema muito grande, muito extenso. Ao longo de toda a galáxia, nunca foi ensinado a vocês por ninguém. Vocês estão tão fechados em seu pensamento espiritual, que o que eu direi a seguir ofenderá a todos. Se você está ouvindo e você está investido em uma das principais religiões da Terra, eu gostaria de perguntar com todo o meu amor, uma pergunta muito real é esta. Quando você descobrir que há vida em outro lugar e eles vierem e se apresentarem a vocês e vocês virem que eles são humanos, humanoides, e verem que eles têm consciência e beleza, e eu perguntarei, o que vocês farão com isso? Quando sua crença está embrulhada ao redor de um profeta que talvez tenha dado a vida dele para este planeta, o que você fará com isso? Será que eles farão parte daquilo que você chama a beleza do céu? Ou não? Ou você o excluirá? E se você não fizer, você o excluirá? Como você explicará isso? Você explicará? Por que isso acontecerá? Prepare-se. Vocês têm um sistema espiritual que exclui a galáxia. O que você pensa? Consciência elevada ou baixa? Meus queridos, vocês são parte do todo. Isto inclui trilhões de almas nessa galáxia. Algumas almas não foram semeadas e outras sim. Sim, vocês são visitados por alguns que não têm Deus em seu interior, mas ainda têm alma. Eu gostaria de dizer a vocês, nós sabemos disso, e vocês também. E nós nunca falamos sobre isso desta forma ou de forma tão franca. Deixe-me dizer-lhes algo. Nenhum deles jamais realizou um ataque. Nenhum deles jamais pousou no gramado da Casa Branca. Não é estranho?
Isso é porque vocês são protegidos. Aqueles que têm a consciência mais elevada nessa galáxia ainda estão aqui. E é o bastante para amedrontar qualquer coisa que poderia visitar vocês e que não tem o mesmo que vocês. A sabedoria prevaleceu na galáxia, de forma que a guerra nas estrelas não exista. Eles são mais sábios. O que vocês fazem é que vocês projetam a sua consciência baixa em tudo mais, até mesmo em Deus. Nós já dissemos isso a vocês. Vocês projetam a consciência humana no Todo-Poderoso. Vocês disseram que Deus tem raiva, Deus tem ciúme, Deus vinga, Deus pune. Isso são humanos e não Deus. Em sua ficção científica, vocês viajam pela galáxia e praticam guerra com todos. Isso é engraçado. Eles já pararam de realizar guerras há muito tempo. Eles são muito antigos e muito sábios. Vocês descobrirão conforme vocês crescem em sua sabedoria e quando o seu DNA começa a permitir uma consciência em sua vida. Chegará um dia que, quando vocês olharem para trás, vocês rirão de quem vocês eram. As cápsulas do tempo foram colocadas aqui de uma forma esotérica, na época da semeadura da humanidade. Elas sempre estiveram aqui. Mas o que vocês não sabiam é que elas se abririam cedo e depois se fecharam novamente, porque eles criaram algo chamado um padrão para a humanidade. E o padrão foi algo colocado sobre a consciência humana, para que eles procurassem por Deus. O padrão procura por Deus. Não é intuitivo para um ser humano, um animal ou qualquer coisa que simplesmente evolui. Procurar pelo Criador simplesmente não é assim. Mas vocês sabem isso, e isso é um padrão. O padrão permitiu que houvesse influência de vidas passadas, o que vocês chamam de karma. O padrão permitiu tantas coisas que são programadas dentro do seu DNA e que trabalham com o seu Deus espiritual, de forma que quando vocês começassem a crescer, estaria pronto para as cápsulas do tempo finalizarem o trabalho, e elas começaram. E se vocês não sabem o que são as cápsulas do tempo, estas coisas são informações comuns por aqueles que seguem meus ensinamentos. Eu já disse isso antes. A beleza do planeta é que, conforme vocês crescem, vocês têm ajuda. Vocês não precisam fazer isso sozinhos. As cápsulas do tempo que os pleiadianos deixaram nessas 24 áreas que empurram e puxam como pares, estão dando a vocês um novo padrão. E o novo padrão está indo diretamente para as velhas almas, pois as velhas almas estão sentindo o novo padrão começar a se manifestar. E o novo padrão pede pela paz. E a consciência de que a paz é a força da humanidade e não a guerra. O velho padrão deixou isso claro, limpo, de forma que vocês pudessem decidir por si mesmos. Isso foi chamado de livre-arbítrio. Criaram o que vocês desejassem. E o que vocês criaram até agora foi a guerra. E vocês nunca melhoraram isso. Mas quando vocês passaram esse marcador, vocês mostraram por mais de 50 anos que vocês não precisavam de ter outra guerra. Que vocês começaram a reunir as coisas e a consciência começou a mudar. E as cápsulas do tempo começaram a se abrir e agora vocês têm ajuda. E o novo padrão começa a rearranjar o que é importante para a psique dos seres humanos e vai além da sobrevivência. Agora que fica bom. A prova disso é o que acontece a seguir. Deixa eu dar a vocês alguns potenciais. Há várias energias, um planeta fazendo o melhor que podem para puxar vocês para trás. Há velhas lideranças em alguns países que tentarão puxar vocês para trás. Há coisas inapropriadas que aconteceram no passado, que foram projetadas para o futuro e também para agora, e vocês observarão. E a prova do que eu direi é que a humanidade não irá mais tolerar. No passado,
Eles foram capazes de causar desordem, e então vocês tinham uma outra guerra, mas desta vez haverá tal objeção. Há uma consciência da humanidade que agora compreende que reunir as coisas e aliar os países é que trará a paz, não a conquista. Uma forma de conseguir todos os recursos não é a guerra, é reunir os países e compartilhar. E vocês estão apenas descobrindo isso. Invenções estão vindo na sua direção, meus queridos, para uma energia que custará muito pouco. Não estará em uma rede elétrica, mas em vizinhanças individuais. Água para todos através de invenções, algumas delas sem tubulações. Estas são coisas para observarem e procurarem. Puxar umidade de lugares onde vocês não procuraram até agora. Trazer calor de lugares de onde vocês não trazem agora. E ter tudo isso gratuito. A cura de doenças através de processos que estavam escondidos de vocês antes, que são naturais, sem nenhum efeito colateral. Os pleiadianos passaram por isso. Eles são como vocês. Eles são assim como vocês. Eu posso me sentar aqui e dizer a vocês que muitos observaram isso acontecendo. Alguns de vocês estavam lá. Virá até você alguma ciência de antigos pleiadianos que surgirão como Alkins e farão o trabalho. Eles darão a vocês as intenções. Um deles, que é pleiadiano, está retornando e o nome dele é Tesla. Ele dará a vocês as lentes quânticas quando estiverem prontas. Nós já falamos sobre isso antes. Há tantas coisas aqui. O padrão foi dado a vocês pelas cápsulas do tempo dos pleiadianos. É física, porque a física é consciência. A consciência foi temperada. Cada simples ser humano do planeta, debaixo do campo eletromagnético, foi afetado pelo DNA das cápsulas do tempo. E a procura por Deus, então, se tornou algo intuitivo. E se tornou aquilo que vocês fizeram e vocês o encontraram. Vocês precisaram decidir por um tempo se havia muitos ou se havia apenas um. E agora este planeta é monoteísta. Ainda há discussões sobre quem adora da forma correta, mas ele é monoteísta. Isso está prestes a mudar em termos de tolerância. Tolerância é a primeira a mudar e vocês virão isso também. Não é da noite para o dia, meus queridos, mas está acontecendo lentamente. A luta que vocês veem quase que inteiramente neste planeta é interna ou espiritual? Não se trata de recursos mais. Se vocês tiverem observado, não se trata de fronteiras mais, se você tiver observado. Se trata de escuridão e luz, se vocês tiverem observado. E isso é diferente. Eu disse que isso estava vindo. Aqui estão vocês no meio disto. Quantos de vocês têm a coragem no estômago de levantar suas mãos e dizer: "Obrigado, Espírito, pois eu estou vivo para testemunhar esta evolução da consciência e mover-me adiante"? Você deseja retornar ou não? Você será diferente. A consciência, sabedoria. Eu prometo. Eu direi novamente, como já disse anteriormente. Olhem para os seus netos, já está acontecendo. Quantos deles olharam para vocês nos olhos e disseram que eles acostumavam ser? Eles sabem. Eles podem não ter os fatos corretamente, mas a intuição que eles têm, eles sabem. Esta não é a primeira vez que eles estiveram aqui. Quando retornarem, as cápsulas do tempo terão se aberto ainda mais, e o padrão elevará a abertura da memória akáshica. Você poderá não ter os fatos também, mas acredite, você terá a sabedoria do seu passado para poder se conectar. Você não precisará passar por tudo o que já passou. Diga adeus à velha energia,
que mantinha você na escuridão, vida após vida, após vida. Diga adeus à velha energia que criará em você medo quando você nascia com relação àquilo que você experimentou antes. Diga adeus a tudo isso. Diga alô para uma energia que você não esperava. É uma energia que permite a você chamar o seu registro acástico por aquilo que você merece. E você recebeu como um poço de conhecimento, sabedoria, experiência, que você agora pode se conectar, assim como os mestres fizeram. Essa é a promessa, meus queridos. Bem-vindos ao novo humano neste planeta. E é isso que nós estamos ensinando, porque nós vemos isso e já vimos isso antes. Um atributo que é diferente para vocês, de tudo que vocês esperavam. Qualquer coisa que tenha sido ensinado, qualquer coisa que vocês tenham visto. E agora vocês perguntam, por que é tão difícil de acreditar nisso? E nós já dissemos isso a você, querido ser humano. Não pense como um humano. Comece a pensar acima daquilo que seria lógico. Comece a pensar sobre um futuro com os olhos de um cidadão galáctico, não cidadão terreno, terráqueo. E eu desafio a você se lembrar, você passou por isso antes, velha alma. Esta é a mensagem do dia. É uma boa mensagem, não é? Se você acreditar nela, não é? Eu quero que você saia daqui não confuso, mas pacífico, com o fato de que você está no momento que foi previsto e predito pelos antigos deste planeta. E agora você o está vivendo. E assim é.